Tivemos alguns probleminhas técnicos e, em razão disso, nossa aula será segmentada em 2 vídeos. Mas dizia eu que o critério que vocês vão utilizar para saber se uma determinada situação se enquadra ou não na jornada de trabalho do empregado é identificar se naquela situação específica o empregado estava ou não à disposição do empregador. Se ele está à disposição do empregador, aquele momento específico entra no conceito de jornada. Portanto, entra na conta das 8 horas diárias e das 44 horas semanais. Se ele não está à disposição do empregador, se ele não está sujeito a ordens do empregador, portanto, essa seria uma situação que não entraria no conceito de jornada de trabalho, que não entraria na conta das 8 horas diárias e das 44 semanais. A legislação também estabelece expressamente que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a sua efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno não entra na conta da jornada de trabalho, não será computado na jornada de trabalho por não se tratar de tempo à disposição do empregador. Então, o tempo que o empregado gasta para se deslocar da sua residência para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua residência, não entra na sua jornada de trabalho, porque se trata de uma situação em que o empregado não está à disposição do empregador. Se o empregador der uma ordem para o empregado dentro do ônibus, ele não vai conseguir cumprir essa ordem. Então, ele não está à disposição do seu empregador. E o que acontece se o empregado trabalha mais de 8 horas diárias, se ele trabalha mais de 44 horas semanais? A hora excedida vai ser remunerada com um adicional de 50%. Então, se o empregado trabalhou durante um determinado dia por 9 horas, por 10 horas, ficou à disposição do seu empregador por 9 ou 10 horas, a 9ª e 10ª hora vão ser remuneradas com um adicional de 50%. Se durante uma semana o empregado ultrapassou a 44ª hora semanal, ou seja, trabalhou 45, ficou à disposição do empregador por 46 horas, ele também receberá a 45ª, a 46ª, a 47ª hora como hora extra. Perfeito? A legislação, pessoal, estabelece alguns trabalhadores que não se submetem a esse controle de jornada. Ou seja, são trabalhadores que ainda que trabalhem, que ainda que se coloquem à disposição do empregador por mais de 8 horas diárias ou por mais de 44 horas semanais, não terão como remuneração o adicional da hora extra de 50%. Ou seja, são trabalhadores que, se trabalharem 9, 10 horas por dia, não vão receber a 9ª e a 10ª hora com adicional de hora extra, porque são trabalhadores que não submetem ao regime de controle de jornada. Quais são esses trabalhadores? E aí, atenção, porque é de interesse direto de vocês. Primeiro, os gerentes. Os gerentes, por ocuparem um cargo de confiança, não se sujeitam ao controle de jornada, portanto, não são remunerados pelas horas trabalhadas que extrapolam a 8ª hora diária, que extrapolam a 44ª semanal. As pessoas que estão em regime de teletrabalho e os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Ou seja, temos 3 tipos de trabalhadores que a lei especificamente estabelece que não se submetem ao controle de jornada e que, portanto, não detêm direito ao adicional de hora extra de 50% do valor da hora. Quem são? Os gerentes, mas é uma especificação. Os gerentes, desde que a sua gratificação de função não seja inferior a 40% do salário que ele percebia anteriormente, as pessoas em regime de teletrabalho e os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de trabalho. São esses os 3 trabalhadores que entram na exceção e que não possuem controle de jornada e, portanto, não possuem direito à percepção do adicional de horas extras. Então, essas são as principais questões relacionadas ao regime de jornada de trabalho e das horas extras. Espero que esse vídeo seja útil à compreensão da disciplina, que também está sendo acompanhado por um material de apoio didático para que vocês possam ler. E, posteriormente, não hoje, talvez na semana que vem, eu vou disponibilizar alguns exercícios de fixação para que vocês possam fixar essa matéria. Obrigado pela atenção de todos, bons estudos e me coloco mais uma vez à disposição
para esclarecimentos do conteúdo que se fizerem necessários. Grande abraço a todos.